acabou para ir pro gol. Cobertura demais. Protegeu, fez o drible, que lance do Neymar. O canto direito é grande por cobertura, vira o Abel. Olha o levantamento para Botão. Foi pra zaga, rebote, caiu numa bola. Cascavel, lindo lance. Invadiu a grande área na saída do goleirão. Olá para você que acompanha o Central da Resenha. Estamos começando mais um programa e hoje a escalação está um pouquinho diferente. Na minha lateral direita, eu tenho o Guilherme. Opa, tudo bom? Muito boa noite a todos aí. Na minha lateral esquerda, eu tenho ela, Jaqueline. Fala, galera, tudo bem? E, para completar, na minha ponta esquerda, o Léo. Boa noite a todos, tudo bem? Mas não temos só os titulares, também temos banco de reserva, gente. Eu vou apresentá-los rapidinho e eles vão dar um oizinho. Temos o Murilo, o Vinícius, a Manuela, a Mariana e o William. E hoje vamos comentar sobre campeonatos estaduais, sobre Libertadores, sobre várias coisas, né? Vamos falar sobre o ataque ao ônibus do Grêmio, porque o Guilherme é gremista. Vamos falar sobre o que aconteceu no México, enfim. E para começar, vamos começar falando sobre o clássico de ontem, né? O Palmeiras e São Paulo. E aí? Vocês que são corintianos podem dar a opinião de vocês. A Jaque, né, Corinthians? Já começou o programa xingando o cara. Cara, tem que ser humilde também, né? Tipo, tem que deixar um pouco o clubismo de lado e admitir real que o Palmeiras tá indo muito bem. E não que eu espero que não dure muito, mas tá tudo indo bem, então dá pra parabenizar eles por isso. Uhum. Falar sobre o próprio time às vezes é meio, né, clubismo e tal, mas igual a Jaque disse, o Palmeiras está indo bem, né, principalmente agora no início do ano, tem apenas uma derrota só, e no Campeonato Paulista sofreu só um gol, então eu acho que vem se destacando, sim, o time, apesar de não ter, assim, um melhor estilo de jogo possível, né, não joga bonito, assim, igual muitos comentaristas dizem, mas eu acho que mais vale a vitória do que jogar bonito, né? Eu assistindo o jogo ontem, no segundo tempo o Palmeiras foi muito retranqueiro, tipo, ficou atrás e o São Paulo, assim, só não fez gol por conta da trave ou por causa do Everton, né? Então, ficou ali pra empatar, né, gente? E você, Guilherme, o que você acha? Então, sobre o jogo, eu acho que o Palmeiras, ele vem apresentando um futebol muito bom nos últimos 2 anos aí, tanto que ele tá ganhando tudo praticamente. Uhum. E eu acho que isso principalmente conta por causa de uma boa gestão, assim, porque deu pra ver que o Palmeiras ele se alinhou muito nos últimos anos, ainda mais depois que veio os patrocínios e tudo mais. Não adianta só ter dinheiro, né? Tem que saber contratar também. E o Abel, ele encaixou direito, né, gente? Exatamente. Esse time com ele, eu acho que não seria nada se não fosse ele, né? Com certeza. Não, concordo. Eu acho que era tudo que estava faltando pro Palmeiras, era um bom técnico. Uhum. Porque eles sempre ficavam trocando, o time forte nunca ia pra frente. Uhum. Colocaram o Abel lá, ele tá conseguindo deslanchar. E o Corinthians também tem contratado bons jogadores, né? O William, o Renato Augusto, o Paulinho. Então, assim, eu vejo que, igual a Jaque comentou no grupo que a gente tem, o Corinthians tá acordando agora, tá começando a contratar bons jogadores, bons nomes agora, né? Sim. E eu acho que com a chegada do Victor, tem tudo pra ser um bom time, né, Jaque? Sim, eu concordo com você, porque assim, o Corinthians não teve boas fases nos últimos anos. 2018, 2019 foram muito difíceis, 2020 também. E então agora que ele tá acordando, tá contratando uma galera legal aí, eu acho que a chegada do Victor é muito importante, vai ser muito importante. Eu acho que agora dá pra ter um pouco mais de esperança, né? Porque pelo menos do ano passado pra cá, o corintiano tá dormindo mais tranquilo do que dormia em 2019. Eu concordo com a Jaque. Eu acho que até hoje, talvez no papel, o time do Corinthians seja melhor que do Palmeiras, por causa que o William jogou na Copa de 2018, Renato também, Paulinho também, Fagner também, Cássio também, apesar de não estar numa boa fase, né? Então é um time muito, muito, muito bom, né, no papel. E agora só falta alguém, né, pra gerir assim o time, porque o Silvinho não foi bem, né? Pelo amor de Deus. Silvinho foi extremamente mal, mas o Vitor Pereira, pelos números que ele tem, pelos títulos que ele já conquistou com o Porto, Fenerbahçe, acho que ele também comandou um time da Arábia lá, não sei.
Eu acho que ele tem tudo pra dar certo e o Corinthians vai ser um time que vai incomodar, com certeza. Eu concordo com vocês, mas assim, o que vocês acharam do clássico contra o São Paulo? Porque o Ceni ganhou do Victor, né? Cara, foi bem difícil, porque no jogo contra o Bragantino, a gente, né, aquele domingo foi maravilhoso. O Cássio teve uma boa performance, estava vindo ali de uma linha de jogos, assim, péssima. A galera estava dando uma chance pro Ivan, até pro Matheus Donelli, porque o Cássio realmente não estava numa boa fase, mas ele chegou no jogo contra o Bragantino, ele foi super bem. E daí, numa semana depois, na estreia do Victor, já deu tudo errado, já foi só raiva, mas eu acho que é um pouco da questão do time acostumar também com o novo professor, pegar as novas técnicas dele e acabar assimilando tudo que ele tem para passar pro time, porque o cara com certeza é o cara. Eu acho que agora, daqui pra frente, eu acho que o Victor, se ele pegar bem ali, os caras pegar junto com ele, vai embora. Eu concordo de novo com a Jaque também. Só que eu acho que o Corinthians não jogou mal contra o São Paulo. Pelo contrário, eu achei que o Corinthians, assim, dominou o jogo. Até ontem, né, o São Paulo meio que provou do próprio veneno, porque no jogo contra o Corinthians foi uma retranca também forte. E eu acho que o time do Corinthians jogou bem. Contou ali com o azar de no primeiro minuto ter tomado o gol do Cagliari ali, que foi totalmente uma falta de atenção ali, né? Desatenção total da zaga do Corinthians, mas eu achei que o time do Corinthians foi bem, assim. Acho que até algumas páginas do Corinthians, né? Rede social, os próprios jornalistas, né? Tipo, o time deixou uma boa impressão, assim, apesar de ter perdido. É porque clássico é muito complicado, né? Sim. O time pode jogar assim igual o Barcelona. Barcelona não hoje em dia, mas pode jogar igual o Real Madrid. Só que se perder, né, cara, não vale de muita coisa. Né? Igual você tá comentando sobre clássico. Vamos mudar de clássico agora, né? Vamos falar do Grenal, que é uma coisa que aconteceu quarta-feira. E, gente, eu nunca vi o Inter jogar daquele jeito. Só deu o Inter os 90 minutos e, assim... E aí, Guilherme, o que você tem que falar do seu time? Pior que dessa vez eu vou ter que concordar com você. Os 90 minutos foi praticamente só o Inter jogou. Mas é aquilo que ele falou, o clássico não tem favorito nunca. É um jogo que o que conta mais é a camisa, os dois brigando. Tanto que vários anos o Inter estava melhor que o Grêmio ganhou, ou outros anos o Grêmio estava melhor que o Inter conseguiu ganhar. Mas eu nunca vi o Grêmio jogando tão mal que nem jogou nesse Grenal. E eu acho que o Roger tá muito abraçado a peças que o Mancini tava, sim, né? E já viu que não dá em nada e fica abraçado nela. O Roger, ele vem testando muitos jogadores novos, assim. Só que o Grêmio parece que ele não tem uma tática pronta, assim. É muito diferente do Roger que eu vi lá em 2016, antes de chegar o Renato. Porque aquele Roger era um Roger totalmente estrategista, ele sabia colocar o time taticamente para funcionar. Só que o único problema do Roger sempre foi o vestiário, né? Ele nunca conseguiu dominar o vestiário. Só que agora, talvez com o Grêmio jogando contra times, né, com menos peso, talvez o Roger seja ideal para conseguir construir o Grêmio de novo, para trilhar de novo. Então você acredita que na Série B o Grêmio vai da Liga e vai conseguir subir entre os 4, pelo menos? É que eu vejo muita gente pedindo o Renato, né? Só que eu acho que não adianta trazer o Renato, que é um técnico que lhe serve mais de motivação do time, sendo que o próprio time não tem esquema nenhum. Quem viu o jogo sabe, o Orejuela errando o lateral. Gente, a cara de assustado que ele fez. Esse lance foi feio. Tem o take do Thiago Santos, que o cara toca a bola nele e ele sai correndo pra trás. Tá complicado o time do Grêmio. Gente, também não vamos pensar que o Internacional, meu Deus do céu, virou o melhor do mundo, né? Porque tem lá os seus defeitos. O Medina tava assim, com a corda no pescoço, pronto pra se enforcar. Porque se perdesse, ia cair, não tinha jeito, né? Na verdade, era pra ter caído na sexta-feira, quando ele demitiu o Paulo Brax. Mas ficou, daí contra o Moré foi sofrível. Gente, vocês não têm noção, foi sofrível. E o mesmo time que jogou o Grenal, entendeu? Então daí não dá pra entender, entendeu? Eu sei que tem uma motivação a mais jogar clássico, mas... O milagre foi tanto que veio até chuva pra nós. Gente, o que é o Lisieiro jogando o Grenal? O que é o Moisés? E o Moisés, gente, jogou machucado 90 minutos, né? Porque naquele lance, acho que foi o Orejuela que dividiu com ele no primeiro minuto de jogo e... Depois foi constatado na quinta-feira que ele rompeu o ligamento do lado do joelho. Caramba. E daí ele vai ficar fora por um mês. Então, tipo assim, é clássico, né, gente? É Grenal, então... Mas assim, gente, o Internacional me surpreendeu e eu achava que o Grêmio ia
empatar pelo menos ou também. ganhar o jogo, ia ser uns 3-0 pro Grêmio. Eu falei, nossa, vai ser 3-0 assim. Acho que todo mundo tava pensando nisso, que todo mundo tava apostando muito no Grêmio. Né? Exatamente. O Internacional mostrou uma postura assim que eu não me Os times gaúchos imaginava, né? estão em crise, né, nesse momento. O único assim que tá, digamos, melhor é o Juve, né? Apesar acho que que não é agora também. Mas a dupla Grenal, que é a da capital, a Isso. principal, né? Eles Tá. tão- Mas eu acho que o grande problema dos dois times, tanto do Grêmio quanto do Inter, é apostar tanto em jogador castelhano. Igual eles vêm ultimamente. Eu pensei que o Campaz ia dar mais certo no Grêmio. Eu Tipo, também. mas, Pelo sei nome lá. que ele veio, né? Então, botaram muita expectativa nele. Se bem que ano passado o time inteiro do Grêmio tinha muita expectativa, né? Sim. E todo mundo que veio não jogou nada. Sim. E você acha que o Breno voltou a ser o Breno que ele era antes? Olha, pra ser sincero, eu nunca fui muito fã do Breno, na verdade. Eu Sempre sei- preferiu o Chapecó? Entre ele e o Chapecó, eu ainda acho o Chapecó mais seguro. Mas eu acho que os dois são muito inexperientes ainda. Por mais que já foram convocados, foram pra seleção e tudo mais, eu acho que eles são bem inexperientes, eles cometem muito erros bestas. Só que assim, eu acho que ele perdeu muita confiança quando o Mancini começou com o revezamento. Sim, isso foi Porque horrível. daí o goleiro ele não tem uma confiança, né? Porque, por Certeza. exemplo, assim, quando o Chapecó jogava, ele ficava no banco. E quando ele jogava, o Chapecó ficava no banco. Então, quando ele vai para um jogo, assim, ele vai ter uma falha ou Sim, fazer sim. algo. Não, com certeza. Né? Então, Tanto que mas foi eu acho que agora ele voltou, porque ele fez cada defesa. É verdade. Ah, ele jogou bem. Jogou. É que foi uma das coisas que o Roger fez quando ele chegou no clube. Ele falou, ó, não vai mais ter revezamento de goleiro. Aí eu vou escolher o melhor que eu achar e vai ser titular. Porque é exatamente isso que você disse. O goleiro ele não cria confiança. Como é que ele vai ir pro jogo sendo que ele nunca vai saber se vai ser titular ou não? E ele fica inseguro porque ele não sabe se ele... Né, o quão bom ele é para estar ali no titular ou para ficar no banco. Então, eu acho que isso piorou muito os dois. Por isso que os dois estavam cometendo erros horríveis no ano passado. Que foi E um triste o que pro você Grêmio. acha do Roger tá amarrado em Thiago Santos, em Orejuela? Gente, não sei falar o nome desse jogador, pelo amor de Deus. Sabe, nesses mais cascudos que já viu que não vai dar em nada. Então, ano passado, quando o Thiago Santos chegou, né, o pessoal criticou muito, porque não conhecia direito o futebol dele. Mas ele chegou mostrando muita raça no campo. Ele era bem raçudo. Ele nunca foi um jogador muito técnico. Só que ele sempre demonstrou muita raça no campo. Ele sempre ia atrás, corria atrás. Tanto que o pessoal chamava ele de cachorro. Cachorrão, Sim. cachorro louco. Mas eu acho que para jogar num time do nível do Grêmio, o time tem que estar bem estruturado com boas táticas, sabe? Tem que ter jogadores de ponta, assim. Não pode ser só o cara, ele só tá lá porque ele é raçudo. Ele tem que estar lá porque ele é bom. E eu acho que o Roger, ele tá testando, tá treinando. Talvez ele comece a testar mais uns reservas. No Grenal agora jogamos com 5 reservas. Só que é isso, né? O time tem que se firmar. Ele falou que ele tava querendo cascudo. Só que no final quem entrou foram os jovens pra Então. resolver, né? Então tem essa questão também. E agora vamos falar assim, gente. Quem vocês acham que foi o técnico que mais mandou bem na rodada? O técnico que mais mandou bem, É. eu acho que é o Abel Braga. Tem que dar destaque. Gente, Esse saudade ano do inteiro. meu ex, gente. Volta. 12 vitórias seguidas. É, isso aí. Então é recorde, né? É. Então O acho que o Fluminense, Abel né? Braga esse ano, ele é o destaque, assim. Tá sendo toda Parado. semana, cada vez mais, né? É isso aí. Até colocar um destaque que hoje, né? O dirigente do Flamengo, na época que o Abel tava no Flamengo... eu vi isso aí, já gente. falou que quando ele treinava o Flamengo, parecia que ele tava drogado, bêbado, É. e o Abel Braga processou Processou, ele, ganhou, acho que ganhou- 50 mil. E ele vai dar o e dinheiro doou pros pras meninos do vítimas Ninho, né? Exatamente. grupo. Então, Isso, gente, isso é uma ação incrível. Pois é. Falar mais sobre ele como pessoa também, Exatamente. como tanto quanto E outra coisa, né, gente? O Fluminense foi um clube que abraçou ele, porque quando o filho dele morreu, foi assim, o clube que mais deu assistência pra ele, né? Deu Sim, suporte. é que ele é muito ídolo lá no Fluminense, Sim. né? Muito ídolo. E eu acho que isso que também faltou até pro próprio Inter, valorizar mais É, ele. Né? Sim, não, com certeza. Mesmo os títulos que ele ganhou de expressão, né? Eu Então. acho que o Fluminense valorizou mais do que Mas o Internacional. Tem que tirar o chapéu mesmo pra ele, pro cara conseguir fazer o Ganso jogar. Porque ele, cara, é bom. Verdade. O cara E falamos do bom, e agora quem vocês acham que mandou mal? Ixi, tantos. Ah, podemos colocar o Roger. Roger. O É, Roger, né? eu vou- Porque... Acho que ele não foi o pior, mas ó, eu acho que ele tá ali no meio. Pela sabe? atuação do Grêmio, ele Sim, acaba não, pela levando atuação- a responsabilidade. Essa foi a pior atuação do Grêmio em todos os Grenais de longe que eu já vi. Eu acho o Grêmio que, tava cara, muito mal. nos últimos tempos foi a pior atuação do Grêmio. Porque, tipo assim, igual ele falou, né? O Thiago Santos, só vou citar um exemplo. Mandou mal. O Thiago Santos, por exemplo,
igual ele falou, é um jogador de raça. Só que o Grêmio sempre teve uma característica assim, de um time muito técnico. É só você pegar os últimos anos que o Grêmio, assim, tirando, né, 2021, óbvio que caiu, mas 2020, 2019, 18, 17, 16 também que ganhou o título, era um time muito técnico, que saía jogando, tocando bola, jogando bonito. Então, tipo assim, quando você coloca um jogador que tem raça, porém, tecnicamente é um jogador limitado, acaba matando, às vezes, um esquema inteiro de jogo. Por exemplo, tipo, o Grêmio, 2017, ali tinha o Arthur, tinha vários caras que tocavam muito bem a bola. E o Thiago Santos tá longe de ter essa qualidade, né? Tanto que na época que ele jogava, por exemplo, no Palmeiras, ele era reserva do Felipe Melo, né? Então, tipo assim, ele era mais um jogador assim também, nesse naipe, tipo, de raça, de, né, cachorro louco e tal. Só que pro estilo de jogo do Grêmio, é um cara que não se encaixa. E vocês acham que o Vila Sante joga mais, como na função do primeiro volante ali, né? No camisa 5, joga mais que o Thiago Santos? Ah, joga. Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que Eu acho sim, que o Vila também. Sante, tecnicamente, ele é bem melhor que o Thiago Santos. E por que o Roger não coloca ele? Então, eu acredito que o Roger tá testando muito. E não Só tá dando que resultado. dos 4 jogos que o Roger tem depois que voltou ao Grêmio, o primeiro que foi contra o São Luís, que o Grêmio ganhou de 4-0, se eu não me engano, o Vila Sante estava jogando. E os outros 3, o Thiago estava em campo. Por que não aposta no Vila Sante? Então, eu também acho que o Roger deveria apostar mais no Vila Sante. Até porque ele já se demonstrou ser um jogador que muda muito o estilo de jogo do Grêmio quando ele tá jogando. Só que eu acho que... É que eu não entendo direito como o Roger quer levar essa gestão dele no time. Fica meio que desentendido. Isso, ele A quer gente não testar consegue entender demais. muito o que ele- Sabe o que eu acho, assim? Se você pega num contexto, assim, geral, assim, historicamente dizendo. A maioria dos técnicos que são gaúchos, eles são teimosos. Eles insistem. Sim, gente. É só você pegar Felipão. Nossa. Daí agora o próprio Roger Machado, Mano Menezes, que Nossa, nem sim. aparece mais. Mas eles têm, assim, um histórico de ser teimoso. E eles acabam morrendo abraçados, né? Com essas teimosias, assim. Sim. Com certeza. E na eliminação pro Mirassol, ele apostou em peças que... Cara, não dá mais. Não podem mais fardar a camisa do Grêmio, Não, com entendeu? certeza. Não E podem assim, mais usar. não que o Grêmio tenha jogado tão mal no jogo contra o Mirassol, só que eu acho que o problema do Grêmio é muito defensivo hoje. Sim, a zaga do pra mim Grêmio é muito perdida. o Jeromel já não é mais o mesmo cara que era antes. Não, nem de Com longe. certeza, não. Cara, o lance, a hora que o cara vai... O próprio Que ele gol do dribla Inter, né? ali o Bruno Alves, que dele vai na mão das costas do cara, assim, pô, não é mais o Jeromel, O Jeromel entendeu? tá muito perdido em campo. E a defesa do Grêmio toda, ela fica se bobeando demais. O próprio gol do Inter saiu numa bobeira Nossa, de todo Sim, mundo. bobeira A defesa feia. inteira da zaga. Sim. Feia, nossa, feia. E desviou no Jeromel, né? E desviou no Então, daí Jeromel ainda. entrou pro gol. E assim, a bola passa do lado dele, ele não consegue chegar na bola pra poder jogar pra fora, ele pra já poder tá... tirar a bola de qualquer Ele tá forma. bem lento, né? Sim. O Kahneman nem se fala, só vive no DM. O Bruno Alves, pra mim, é insuficiente. Não joga nada, É, assim. Não, eles tão- Reserva no São Paulo, né? Que não é um time que Sim, também vai pois é. jogando bem. E não só no Grêmio, né? No Inter também tá tendo muito problema de zaga, né? É, Vejo sim. com o Cuesta, que já foi Sim, um bom sim, jogador, mas Só atualmente que tá eu errando acho que bastante. agora Não é mais, né? com o Kaique tá se acertando, sabe? Só que eu queria ver uma zaga assim, Kaique na esquerda, porque ele faz os dois lados, e o Bruno Mendes, que veio do Corinthians, na esquerda. Porque, cara, o Bruno Mendes, pra mim, é o melhor zagueiro que tem no Inter. Só Cara, que ele foi tá... muito bem ano Ele tá passado. de reserva, entendeu? Uma Então, mancada muito que, tipo assim, 90% dos corintianos não perdoam, tipo, a venda do Bruno. Porque o Bruno, ele era sensacional. Só que o Inter não comprou, emprestou só. E foi emprestado, né? Sim, Então, assim, ele vai voltar, acho que no meio do ano. Cara, tipo assim, na fase que a gente tava, emprestar o Bruno, tipo assim, era inadmissível. Porque o cara, tipo, quando ele entrava, ele dava tudo de si no Corinthians. Ele joga muito. Ele joga muito, porque joga ele é muito. muito esforçado. Se você acompanhar, chegar a estudar um dia a história de vida dele, o cara, assim, ele é E ele sensacional. tem 22 anos, E ele né? tem então, 22 ele tem anos. mercado. Acho que o Atlético Sim, de Madrid tal. veio atrás dele, tem mais proposta da Europa, então... Talvez até, tipo, no próprio Corinthians hoje ele seria titular. Ele seria com Hoje ele é certeza. mais jogador que o Gil, no meu ponto de Nossa. vista, assim. Hoje, né? Hoje. Aham. Porque o Gil, fisicamente, ele não é mais o que ele é, né? Longe disso, com por causa da certeza. idade e tal. O João Vitor é um jogador que, pra mim, futuramente vai ser seleção, eu acho. Ele é muito bom, muito bom. E o Corinthians tem muito isso de apostar muito nos moleques. Então, os piá do terrão sobe assim e eles brilham, assim. Tem muita gente, lógico, que chega ali em cima, dá uma decaída, mas tipo, eles estão sempre por ali. E geralmente, quem sobe do terrão
vai pra bem. frente Igual e mosquito, brilha. né, gente? Meu Deus. Com certeza, cara. Mas o Bruno, ele tinha que ser mais usado. Eu queria ver uma zaga assim. Pelo amor de Deus, Medina, testa, Kaique e Cuesta, porque. Kaique e Bruno, desculpa. A gente tá aceitando de volta, se quiser mandar. Não, ele vai voltar em junho, então Ah, ele não então vai perfeito, comprar. perfeito. Pelo menos não que eu tenha visto recentemente, porque o Inter falou que não vai comprar. Tava querendo comprar o Kaique, né? Mas não sei, vamos ver. Porque tem o Moledo também, que tá voltando, Sim. se recuperando de lesão e joga pela direita e é um baita, né? Só que já tá velho. Sim. Já tá, assim, quase se aposentando, né? O Bruno tem 22 anos e logo o Inter pode vender ele igual vendeu o Yuri, já pensou? Imagina. Né? Pois é. E são caras que jogam muito, né? Jogam muito, exatamente. Agora vamos falar do Perneta, gente. Quem vocês acham assim que foi o jogador? O jogador assim que foi o pior, que entregou um gol, que foi o pior de todo esse tempo, assim. Vocês podem começar a dar a opinião de vocês. Olha, pra mim, de longe foi o Thiago Santos, o Perneta. Não tem... Aquele lance dele correndo da bola não tem explicação pra mim. Não tem... O que me explica ele correr da bola, daquele jeito. Aquilo ali quebrou o Grêmio de todas as formas e porque o resto do jogo jogou mal e tá jogando mal sempre. Eu Não acho vejo que alguém perfeito. é algum jogador do Grêmio, né? Algum Orejuela, Thiago Santos. Não, exatamente. Gente, o Benítez, o que é o Benítez? Pra mim ia ser um jogador fantástico, mas pra mim ele tem sido a Perneta, porque olha, não tem jogado nada. É que o Benítez nada. é fisicamente horrível, né? É um jogador fisicamente exatamente. muito mal. Não se prepara, né? Dá pra se... É notável que ele não se doa, assim, pelo futebol, né? Bom, agora a gente vai falar de um tema que é bem chato, né? O Guilherme separou aqui o que aconteceu no México, né? E a gente pode falar sobre o que aconteceu no Grenal, podemos falar o que aconteceu com o Bahia. E não tão longe da gente, né, gente? O Cascavel também sofreu. Então, assim, isso deve acabar no futebol. E também tem não só a pedrada, a violência, mas também tem a questão do racismo. Porque a torcida do Grêmio... Não vou cantar o que eles falaram aqui, porque... não tem lógica. Mas eles foram racistas e eu acompanho repórteres, jornalistas que cobrem o Grêmio, cobrem o Inter. E eles falaram, não tem o porquê, porque o Roger, ele é negro, entendeu? Então, assim, não tem o porquê a torcida do Grêmio ser racista. E muitos jogadores do Grêmio são, né? Sim. Não Thiago só Santos, técnico, né? Orejuela, Thiago Campaz, Elias lá. São cânticos antigos O que a Elias, torcida às vezes cara. reproduz contra o Inter. E o próprio Grêmio postou uma nota de repúdio Aham, falando sim, sobre eu vi esses que não cânticos. são É que aceitos esse isso. é assim, quem parou no tempo, né? Porque, tipo assim, uma coisa é você cantar provocando, falando sobre título, falando sobre qualquer esse tipo de coisa. Sobre a Porque série que o time joga. Brincadeira saudável, né? Agora, tipo assim, quando vai pro racismo, quando vai pra esse tipo de coisa, aí se torna algo inaceitável, né? E tem que ter punição. Não, exatamente. Vamos começar falando do Bahia, gente. Porque, assim, o Danilo, que é o goleiro, né? Ele jogou no Inter bom tempo. E, cara, a foto que ele postou, assim, foi desesperadora. chocante, né? Porque o jeito que ficou o rosto dele, né? Então... Pegou muito perto do olho, né? Sim. Gente, mas como é que essa bomba foi parar Como dentro que do coloca uma ônibus? bomba no ônibus, exatamente. Então... Verdade. Não, e assim, é bizarro que ao mesmo tempo que aconteceu isso do Bahia, aconteceu várias outras coisas na mesma semana. Sim, teve o do Grenal, porque arremessaram Grenal, a pedra que pegou no Vila Pegou no Vila Sante. Sante, inclusive machucou ele. Talvez seja por isso que ele não jogou, Sim, né? pode ser. Tem o do Cascavel. O do que aconteceu aqui Cascavel, né? então- Lá em Sendo que Maringá. até agora no jogo amanhã, que primeiro jogo das quartas do Paranaense, vai ter que ser torcida única. Sim, Pois porque é contra o Maringá, né? Que foi contra o Maringá que Foi aconteceu. contra o Maringá então... que aconteceu essa situação. Então, Cara, a gente chegou num ponto que não tem limite mais. Então, exatamente. assim, chegou num ponto que, assim, é quase desesperador não conseguir parar. Porque se a gente parar pra pensar, não tem uma solução pra isso. Exatamente. Porque é igual- desesperador, sabe? Tipo assim, não é todo mundo que... Igual o Grêmio fala, só quando aconteceu o caso do racismo com o Aranha, só o Grêmio foi punido. Eu falo, só o Grêmio é punido. Não, não é só o Grêmio, gente. O Inter tá atrás das imagens das pessoas que tacaram a pedra e tá indo atrás dessas pessoas. Elas vão pagar pelo que elas fizeram, elas vão ser presas. E igual quando o Grêmio destruiu alguns torcedores, tá? Destruíram Não, o estádio, não é né? todo mundo. Destruíram o VAR contra o Palmeiras. Os torcedores estão frequentando o estádio, entendeu? Eu não Pois sei é. se já acabou a punição deles, mas eles não deviam mais entrar no estádio. Tipo assim, é pegar um exemplo que eu acho que até, né, entra bastante em pauta no Brasil inteiro,
quer se inspirar na Europa, né? Tipo, por exemplo, assim, vou citar um exemplo. Há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram. Uma vez o Daniel Alves, em 2014, Villarreal e Barcelona, ele foi cobrar um escanteio, o cara tá com um negócio de banana nele. Até o Tyson, antes de voltar pro Inter, ele foi chamado Ele de pegou e macaco, comeu. ele sofreu racismo também. E daí o Entendeu? torcedor do Villarreal ficou punido eternamente, entendeu? E acho que isso que deveria acontecer. O problema é que aqui no Brasil sempre tem um jeitinho, né? Sim, tudo. Sim. Tudo tem um jeitinho, tudo diminui, a pena sempre diminui, então acho que esse é o maior problema. É igual, tipo assim, quando acontece, por exemplo, uma torcida organizada apedrejar, quebrar VAR, não sei o quê. Cara, a torcida tem que ser bloqueada pelo menos em um ano, cara. Não claro. entrar no estádio. Porque ficar 1, 2 jogos não muda O nada. Grêmio sim. ele ficou poucos jogos, né, do campeonato foi só? sem poder Pois é, receber torcida. foi poucos, acho que 2 ou 3 só, e depois a torcida já pôde. Então, cadê a Inclusive, punição, entendeu? é a pauta que eu queria trazer referente a isso aqui. Como lá na Inglaterra Do eles México. fizeram. Ah, Do tá. México também. Não, mas como... pode falar da Inglaterra primeiro, né? Então, que você lá tava em comentando. 1980, na Inglaterra, estava tendo um jogo entre Juventus e Liverpool. E aí existiam os hooligans, né? Que eram os bárbaros, assim, da torcida do Liverpool. E nessa, eles chegaram a invadir a parte da torcida da Juventus e mataram mais de 30 torcedores da Juventus. Isso durante um jogo da Copa dos Campeões, da Champions. E nisso, o Liverpool foi e a entidade, né, de futebol da Inglaterra puniu os torcedores para eles... Eles ficaram 5 anos sem poder frequentar o estádio, as torcidas organizadas do Liverpool. Só que aí, beleza, passou os 5 anos, eles voltaram a frequentar o estádio, as brigas ainda aconteciam de vez em quando, mas em 1989 aconteceu um jogo onde os torcedores eles se organizaram e, se eu não me engano, suspendeu a arquibancada e caiu em cima das pessoas e matou quase 100 pessoas. Quase 100 torcedores. E isso foi por causa de generalização de briga. Sim. Assim. Sim, aham. E aí, em 1990, o Comitê de Esporte lá da Inglaterra criou uma lei que agora os policiais, antes do torcedor entrar no estádio, existem várias câmeras que ficam em volta dos estádios. Eles reformaram mais de 100 estádios lá e fizeram 30 novos estádios na Inglaterra, onde existiam várias câmeras em volta do estádio que localizavam o torcedor, e o policial ele não deixava o torcedor entrar antes dele entrar no jogo. E daí criaram uma regra que todo torcedor que é visto, né, fazendo um ato barbárie, ele pega e ele é colocado numa lista. Aí toda vez que vai ter o jogo do time que ele torce, ele tem que passar durante o jogo ele tem que passar na delegacia enquanto o jogo está rolando. E toda vez que tem um jogo da seleção inglesa que vai rolar por ali, ele tem que entregar o passaporte dele 5 dias antes porque ele não pode viajar para acompanhar o jogo. Então ele é punido eternamente, assim, de frequentar estádios. Seria o certo, né? E é por isso que hoje a Alemanha e a Itália, elas pegaram para elas também esse sistema, né? E é por isso que lá vocês não vêem muito briga. Não existe, briga, não tem existe. pessoal quebrando estádio, é muito difícil isso acontecer. No máximo briga fora do estádio, né? O Assim. mais recente No foi o do máximo. México, né, gente? Que teve mortes, né? Sim, com certeza. Igual eu trouxe aqui, né? Porque igual está escrito aqui, ó. A Assembleia formada pelos donos dos clubes mexicanos, da Federação Mexicana, elas anunciaram quais serão as sanções impostas para os clubes que tiveram Sim. a briga, né? E aqui tá as punições, ó. O Querétaro vai perder a partida que ele estava jogando contra o Atlas por Sim. 3-0, seria como se fosse um WO. Sim. A torcida organizada do Querétaro está proibida de assistir aos jogos do clube durante 3 anos como mandante e 1 ano como visitante. Então, nem como visitante os torcedores podem mais. A torcida organizada, no caso, né? Não é qualquer torcedor. A torcida organizada do Atlas, que foi o time que mais sofreu com isso, né? Que teve gente morta, gente machucada, não vai poder visitar nenhuma arquibancada por 6 meses, que foi uma punição até mais leve, né? Do que a do Querétaro. Suspensão de 5 anos para todos os donos do Querétaro. Então, todos os atuais donos do Querétaro foram punidos por 5 anos e o Querétaro voltou a ser do Grupo Caliente, o antigo proprietário que vai atrás de novos compradores, antes, né, de ter os atuais. E foi basicamente esses sistemas agora. E eles estão adquirindo, igual aconteceu na Inglaterra em 1990. Ó. O FAN-ED chega ao futebol mexicano para identificar os integrantes das torcidas organizadas. Os clubes devem resolver essa medida para a próxima temporada e têm a obrigação de identificar os integrantes das suas torcidas organizadas. Então, fica a critério do clube organizar quem é torcedor deles para poder identificar os
Eles, né? Igual o Léo falou, aqui no Brasil eu acho que não tem como, porque sempre tem um jeitinho, né? Então daí o torcedor mas eu acho passa, entra no que estádio. É até uma questão, assim, da vontade jurídica também em fazer isso. Não, Porque hoje em dia tem muitos estádios que são extremamente modernos aqui no Brasil. O estádio do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, do Corinthians, da maioria dos clubes, né? Então eu acho que teria como fazer. Óbvio que seria bem mais difícil que na Inglaterra, né? Só que é uma questão, assim, extremamente política isso também, né? Igual ele disse, né? Como que colocaram uma bomba dentro do ônibus do Bahia? Cara, isso é uma questão extremamente política, entendeu? Às vezes o presidente da torcida organizada que fez isso é dirigente do clube, Pode tem ser, acesso, entendeu? verdade. É tudo uma questão isso. Então, eu acho que o primeiro, assim, passo para os clubes evitarem isso, todos os clubes, tanto Série A, Série B, Série C, é cortar relações com o torcedor organizado. Por mais que dentro do estádio eles sejam um diferencial na hora de cantar, na hora, né, de apoiar o clube, mas se eles não sabem se comportar, não tem o que fazer. Mas por incrível que pareça, não acontece só no time principal, né, gente? O que aconteceu na Copinha lá entre São Paulo e Palmeiras, que o torcedor de São Paulo invadiu o campo com uma faca pra tentar esfaquear o jogador do Palmeiras. Então, não é só no principal, né? Tem na base, tem todos os de jogos, todos né? os jogos, né? Foi uma questão que o Léo até tinha comentado no nosso grupo, né? Às vezes o fanatismo, ele desperta diversos sentimentos e o principal é o ódio, né? Sim. E às vezes ali no ápice do fanatismo o cara perde a noção. Sim. Eu acho que isso não deve ser levado, tipo assim, né? Ninguém deve ser assim, porque o futebol é lazer, né? O futebol é lazer. Por mais que a gente... Mais que muita gente fala, o Grêmio é minha vida, o Inter é minha vida, o Palmeiras é minha Mas, gente, vida. tem que ter aquela zoação saudável, né? Lógico. Eu zoar o Sim, com Guilherme, certeza. o Guilherme Pois é. zoar, mas é uma coisa saudável. Não, lógico. Vocês zoarem o Murilo... Eu cheguei a falar, aí, Léo, o seu mundial... Ah, você não tem. Isso é Exato, fácil, exato. Tem que ser... Exatamente. Exatamente, tem que ser saudável. Sempre. E agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre a convocação do Tite. Isso é O que legal. vocês acharam da convocação? Quem vocês acham que deveriam estar na seleção? Quem não deveria estar nessa convocação? Então... Eu, assim, igual né? A gente tava conversando ali em off, ali, né? Igual diz. Eu acho que eu concordo com a convocação do Tite, assim. Em 95% da convocação. Eu acho que o único erro foi ter convocado o Arthur. Eu acho que ele tá tentando fazer a mesma aposta que ele fez com o Coutinho, porque o Arthur tá voltando de lesão faz pouco tempo. E ele fez isso com o Coutinho e até acabou dando certo, né? Porque o Coutinho vem se destacando bastante no Aston Villa, né? O time que ele tá jogando agora. Mas eu acho que o único erro dele foi o Arthur, porque tem o Veiga aí, né? Pedindo passagem. O Claudinho, que apesar da gente não dar muita atenção pro futebol russo, né? Vem sendo aí melhor jogador do mês do Zenit todo mês, consecutivamente. Saudades do Roberto, volta. Então, eu acho que o único ponto que o Tite errou é isso, porque insistir assim, em outras posições, eu acho que ele já tem uma base montada para a seleção. Sim, não tem com o que certeza. fazer. Eu achei super justa a escalação também. Todas as peças que ele colocou ali, eu acho que só o caso do Arthur, igual ele mesmo falou, que poderia ser repensado, mas todos os outros eu achei bom a convocação dos jogadores. Eu acho que os laterais, talvez, o Daniel Alves tem 38 anos, Pois é, né? tá velho, né? Talvez. Mas aí é a teimosia do técnico gaúcho, né? Isso É é a teimosia verdade. do técnico gaúcho. Porque, ai, gente, não sei, mas pra mim tá assim, tá bom. No meu ponto de Só vista que também. agora, eu acho que não vai ser a seleção que ele vai convocar pra Copa também, né? eu Eu acho também que acho pra que não. Copa vai ter... Eu acho que ele eu tá acho com ter muita gente, tipo o peças Martinelli. diferentes. Eu acho outros que até pra jogadores Copa, do assim, Arsenal, principalmente. O Matheus Cunha, né? Tá machucado, não foi verdade. convocado, eu acho que vai pra Copa. Talvez o Gabriel Barbosa. O Gabigol. Eu acho que Gabigol. não, hein? Acho que isso daí pode Eu ficar acho que o fora. Gabigol Pode vai deixar acabar... encostado, acho que é uma- bem longe da seleção. Ah, mas é uma aposta, né? Pode ser uma É aposta do Tite. É que o entendeu? Gabigol é um cara que, tipo assim, tem muitas polêmicas em relação a ele, né? De nível O técnico. Neymar também tem isso fora do campo. Não, e eu não digo nem o Gabigol nem fora do campo, até assim, o próprio nível técnico dele, muitas pessoas subestimam, assim, até a própria torcida do Flamengo, às vezes, Sim. né? Só que, tipo assim, é um cara que inevitavelmente é um cara predestinado, né? Cara, parece que para as coisas dar certo, é só você pegar o Flamengo nas últimas, sei lá quantas finais, ele fez gol em todas as finais, entendeu? Então, tipo, Exatamente. é complicado. Cara. Ah, mas eu acho que o Pedro merece uma oportunidade. Não só na seleção, como também no time do Flamengo. É que porque... primeiro ele tem que ter uma oportunidade no Flamengo. É. Né? Porque, igual o Tite disse, né? Ele não deixou isso completamente dito já. Mas já algumas vezes ele já falou, é complicado, né? Convocar um cara que é reserva, né? Então, Só que o Palmeiras tem investido bastante nele, né? Tentado contratar ele. tem E tentado. aí, o Eu que você acho acha? que Você o acha que... Palmeiras, ele vê um potencial que o Flamengo não tá
Não tá tá vendo. fingindo que não tá vendo, porque o Pedro ele tem um talento Ele é sensacional. E aí, você aceitaria ele no Palmeiras? com Acharia que ele se certeza, daria né? bem lá? Porque, tipo, eu acho que a principal falta do Palmeiras hoje é um centroavante, né? Apesar do Rony ser um cara extremamente esforçado e tal, mas pra ser, assim, um centroavante camisa 9 decisivo, ele tá longe de ser isso, né? Tem que, né, ter sinceridade também. Mas eu acho que, né, igual vocês estavam comentando agora, não é nem que o Flamengo não vê no Pedro, assim. Eu acho que eles vê. Eles veem, né, assim, uma qualidade nele, óbvio, é nítido isso. Sim. Só que o problema é que o Gabigol, ele é extremamente influenciador no vestiário, fora de campo, com a torcida. Cara, o Gabigol, igual a própria torcida diz, né? Tem o rei, que é o Zico, tem o imperador, que é o Adriano, e tem o príncipe, que é ele, é o né? Gabriel, Então, tipo, é muito complicado, assim, sacar ele do time e colocar o Pedro, né? Eu acho que isso entra muito Até os em problemas consideração. do Grêmio no passado que levou no rebaixamento, né? Muito problema de vestiário, principalmente com o Rafinha, que... Douglas Costa, Gente, sim, casamento isso que eu ia toda falar, semana. casamento, o Rafinha que São coisas só que tem entregava todo ano, né? garoteide. É coisas que tem todo ano. O casamento coisa- do Douglas Costa e a despedida do Alessandro. Todo ano exatamente. tem. Ah, não, mas esse ano vai ser, gente. Esse ano, aleluia, né? Despedido da Alessandra. Mas, o Léo, você que é palmeirense, quais jogadores você acha que o Palmeiras tem que oferecer ou tá oferecendo pra ter o Pedro? Então, assim, o Palmeiras fez uma proposta, né, de 25 milhões de euros, mais o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino. Isso dá 138 milhões de reais, né? Eu acho que, tipo assim, é uma proposta meio contestável, analisando, assim, num ponto teórico. Obviamente, hoje o Pedro é muito mais jogador que o Patrick de Paulo e muito mais jogador que o Gabriel Menino, né? Principalmente o Gabriel Menino, que foi um cara que começou jogando muita bola e não sei se subiu pra cabeça ou, né, assim, falta de dedicação mesmo. Hoje não é, acho que nem o terceiro reserva do Palmeiras. Mas eu acho que o Gabriel Menino até pode ser que sim. Agora, o Patrick de Paulo eu acho que ainda é um cara que tem um potencial, assim, porque hoje o valor de mercado do Pedro é 15 milhões de euros, assim, nos dados assim e tal. E juntando o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino dá 31 milhões de euros. Então é uma diferença muito grande, né? Então eu acho que é uma loucura que às vezes pode dar certo. Só que se der errado, aí a cobrança vai ser muito forte. Né? Daí a tia Leila vai... Daí a tia Leila vai ficar com os cabelos em pé, né? Complicado, né? Porque... Você apostar num jogador que não joga, né? Sim. Você não sabe como é que A ele gente tá pode usar atuando atualmente. como exemplo o Campaz, né? Porque todo mundo pensou que ele ia jogar Sim, no Grêmio, ia com ser um certeza. super jogador. E não joga. Mediano, né? E igual ele disse, o Pedro não joga. Então você não sabe, assim, o que pode acontecer. Tipo, as partidas que ele entra, realmente ele vai muito bem. Só que vai que numa sequência, né, ele pode perder o ritmo, fisicamente talvez ele não pode estar 100%. E é um cara que já enfrentou lesões já. Então é algo... Porque já pensou, paga tudo isso no Pedro, primeiro jogo ali, Palmeiras e, sei lá... Ponte Preta, ele toma uma entrada na canela Já ali, era. 3 meses fora. Acabou, E aí? Verdade. Tem que levar isso em Mas consideração, também, né? se contratar o Pedro para ser o titular nesse caso que você falou, deveria ter um reserva à altura também, né, Léo? Então, Com certeza. Eu acho que o Palmeiras peca nesse ponto, sim, do centroavante de não ter investido ainda. É uma coisa que o Abel Ferreira pede desde... Nossa, faz mais de um ano que ele pede isso. E eu acho que o Palmeiras peca muito em já não ter contratado alguém já. Isso. Bom, agora vamos falar do gol da rodada. A Jaque que deu uma escolhida. Então, Jaque, fala pra gente qual gol você escolheu, por quê? Foi do Luiz Henrique, né? Do Fluminense. Do Fluminense. Cara, foi sensacional. Eu achei que foi uma partida belíssima. O Abel Braga vem fazendo um belo Sim. trabalho no Fluminense. Tem jogadores, igual o Guilherme falou, o Kiko Gans tá jogando, né? Pois é. O Felipe Melo que tá jogando. Todos os jogadores do Flamengo estão jogando uma baita bola. Então, o gol dele, pra mim, foi o melhor da semana, assim. Foi um gol, né, que foi talento, né? Puro talento. Sim, ele tem E é talento. uma coisa que ninguém nota no Fluminense também, às vezes passa batido, é como a base do Fluminense é boa. É Sim, incrível é verdade. como os meninos da base do Fluminense são bons. O Fluminense ele é muito subestimado, né? É um time muito subestimado, eu acho. Eu acho que vem alguns anos aí, ano passado foi pra Libertadores, caiu nas quartas, né? E conseguiu se classificar pra pré, e vai entrar na fase principal. Sim, E é vai um passar pelo Olímpia, né? Tá com a sim. vantagem. Então eu acho que é um time que talvez possa incomodar. Talvez é um time Sim. que, Pode, com certeza. às vezes, né, mata-mata, E aproveitando, não sei. assim, falando do Fluminense, vamos fazer o bola fora. Que pra mim foi o Fábio, gente. O que foi aquele passe que ele deu pro cara do Olímpia fazer 1-0? Pra mim foi coitado. Assim, claro, ele tentou sair, mas
O cara pegou e fez o gol do Olímpia. Eu falei, meu Deus, Nossa não. Senhora. No Foi- Cruzeiro ele era ídolo, né? E, claro, até os ídolos têm erros, né? Ah, com certeza. É que Mas é um erro meio amador, né? Não É. deveria acontecer. Não, mas assim, ele. não Mas até que ele tá. Eu tô achando que ele tá indo bem, assim, no Fluminense. É, tipo, nos últimos jogos ele vem indo bem, até catou um pênalti contra. Quem que o Fluminense jogou na primeira fase da pré-Libertadores? Esqueci Ixi, não lembro. agora. Acho que foi o Guarani, não lembro. Não, o Guarani foi o América Mineiro. Ah, foi o América, não me lembro. Ah, mas eu agora. esqueci. Enfim, mas eu enfim. sei que o Fábio catou um Aham. pênalti nesse jogo. Tava indo bem e acabou falhando, né? Foi uma Ah, falha. a gente pode colocar o Daniel também, né, no jogo contra o Globo, porque ele subestimou aquela falta que não Sim, colocou nossa, o aquilo lá foi um jogador frango, hein? deitado e levou um frango bizarro, né? bizarrésimo. Foi pra mim, o Manzempe fica no chinelo, assim, o Globo foi o pior vexame da história do Internacional, então eu não tenho o que falar, né? E o Bola Dentro, quem vocês acham que foi o jogador que se destacou, que foi o melhor, assim? Pode ser goleiro, pode ser meio de campo, zagueiro. Melhor jogador? Ah, assim, nacionalmente dizendo, não sei se tem assim um jogador que foi o destaque assim, né? Mas agora, se for falar internacionalmente, tem o Benzema, né? Ah, não, isso aí Nosso com certeza. Benzema, Eu acho gente. que Vamos Lewandowski falar também, um pouquinho né? de Champions, já que você tocou nesse assunto. Gente, o que o Bayern fez? O que o 7 a 1. Bayern fez? foi tipo... O Bayern assusta, né? O Assusta, Bayern é um time que, assusta muito. que todo ano, assim, inicia a temporada, ninguém dá muita bola. Assim, porque não é um time que contrata jogadores Sim, assim, Sim. né? Igual o PSG faz, igual outros clubes fazem. Mas Só é um... que uma coisa, igual você falou, que o PSG contratou bem. Dinheiro não compra tradição, gente. Porque o que o Benzema fez, assim... Nossa. foi absurdo. Com o PSG tem Neymar, tem Messi, tem Mbappé, então dinheiro não compra tradição, né? É, Sim, exatamente sim. isso. Eu até cheguei a falar no grupo, né, que eu vi que o PSG ele entrou com uma formação muito defensiva. Sim. Ele entrou com 3 volantes assim de ofício, ninguém muito armador. E o Real Madrid entrou com 3 meio-campos ofensivos. Modric, que sempre fez bem o motorzinho. Sim. Toni Kroos, que é bom armador. E entrou com o Valverde, né? Porque o Casemiro não jogou. Que são bons jogadores de meio-campo, São assim. articuladores, né? Sim. com certeza. E, gente, aquela falha do Donnarumma, que ele foi dividir com o Benzema, daí o Benzema tocou, Entregou. não lembro pra quem, e depois ele fez o gol, né? O Vini Júnior. É, né, foi o pra ele. Vinícius, E daí isso. também vai mais uma questão assim de... Que parece que aquele ditado, né? Que camisa pesa... Realmente pesa acontece. mesmo. Pesa. Porque Donnarumma, melhor goleiro, pra muitos, melhor goleiro do mundo até. É. E falhar daquele jeito num jogo decisivo. Assim, é o próprio Marquinhos. Pra Sim, muitos o também Marquinhos. É um zagueiro que pra muitos é o melhor zagueiro do mundo. Deu uma assistência pro cara fazer É, o e tem gol. o City também, né, gente? Que no primeiro jogo fez 5-0 e nesse jogo ficou 0-0, mas também pode chegar forte, né? Pra Sim, brigar sim. por Todo título. ano ele chega, né? Todo ano, exatamente. Todo Ano ano ele passado surpreende, disputou, né? Tipo assim, Afinal, É que time o time, rico, né? é que o Aham. time que tem Guardiola de técnico, Então, todo ano vai chegar, né? Sim. O cara é Mas o gênio do futebol. o Bayern, igual vocês falaram, né? Ele é um time que sempre chega meio pequeno, mas é porque eles sempre ficam muito nichados naquela parte da Alemanha, né? A maioria dos jogadores sempre são alemães. sim. E o Lewandowski, o que ele tá jogando esses Meu últimos Deus. anos, os gols e... É, melhor do mundo, né? Dois gols em menos de 3 minutos. Foi bem parecido com o que aconteceu com o Benzema, por exemplo. Sim. É. E os gols que o Benzema fez são gols que você não vê qualquer pessoa fazendo. Não. Ainda mais qualquer atacante hoje em dia. Ele pega na bola direitinho, sabe escolher o canto, não erra a oportunidade. É isso que o centroavante precisa fazer e ele tá fazendo decisivo, perfeitamente. Né? Eu acho que é isso que é uma coisa que o Mbappé peca ainda. Sim. É, ele, às vezes, ele erra uns gols. É, mas assim ele fez que- os 2 gols do PSG, né? ele fez os 2 gols do PSG, mas eu, tipo assim, eu digo num contexto geral, assim, eu vejo que, por exemplo, no jogo do Real do PSG agora, né, que teve essa semana, quando o jogo tava 0-0 ainda, ele já tinha saído na cara do gol uma vez. Sim. Sim. Então, tipo, eu acho que é uma coisa assim que ele peca, mas ele tem certeza. 23 anos ainda, Foi né? nesse jogo que o Messi perdeu o pênalti Foi no também? primeiro jogo, Foi no primeiro, né? O Messi Tem uma foi- coisa eu acho que também- o Messi foi a decepção. O Messi tá cara. sapateando. Gente, tá sendo... Messi. Tá O sendo Neymar uma- também em si não tá jogando muito, tá meio apagado, É, né? tá apagado, Eu acho que o tá Mbappé apagado. tá levando esse time nas costas. É, se for ver assim, como fala, ofensivamente falando, é um cara que ele tá levando nas costas mesmo. Também podemos falar sobre a Inter, né? Que tentou, mas o Liverpool passou de fase, né? Pois é. É que Foi quase, hein? foi muito por causa do primeiro jogo, né? Sim, O com resultado do certeza. primeiro jogo. E no primeiro jogo o Inter também jogou melhor que o Sim. Liverpool. É, só que daí... E nesse jogo aí, Salah, 2 bolas na trave. Pois uma em cada canto. gente. Pois é.
Mas eu acho que a Inter é um time assim que também, conforme for passando os anos, vai ser um time que vai surpreender. Certeza. Porque, cara, eu fiquei impressionado, assim, com o tão redondo assim que é o time deles, o tão entrosado. Sim, é muito forte, cara. É porque o futebol italiano tá meio apagado, Tá meio né? de lado, assim, Mas né, se você nos for ver o últimos elenco anos. da Inter, só tem caras bons. A Inter, o Napoli, são times que vêm chegando, sabe? Eles vêm conquistando o até espaço. agora a própria Juve, que tá recuperando o bom futebol, né? Com Sim. certeza. É um time que Tem o Juve que jogou com o Villarreal, né? Que eu pensei que o Villarreal ia dar um trabalhão pro Juventus, Sim. que ia, vamos falar, amassar, né? Mas deu Pois é. empate. E agora tem o jogo de volta. né? Tem o Essa jogo de semana volta. Até o próprio Teve Milan, né, o participou. Benfica, o Ajax também, que, gente, que jogo, 2-2, um jogo que... né? Então, ninguém botou muita expectativa, né? Mas foi um jogão. Exatamente, o Atlético de Madrid, United. O Ajax, então, Esse jogo foi bom? esse foi bom. O Ajax Foi é muito um time que eu aposto bastante. Eu Tipo também. assim, analisando assim. Então você acredita que ele vai passar do Benfica nesse jogo vai de passar, volta, semana e eu que vem? acho que ainda vai incomodar muito. Porque Anthony, Sebastian Haller, Sim. lá, Verdade. que agora é o vice-artilheiro da Champions, Pois né? é. Porque o Lewandowski passou, com Aham. 12 gols. Mas esse moleque joga muita bola. Não, ele O é muito Tadic também joga bem. É um time Tadic assim é que bom, ninguém dá muito bom nada, ver. mas é um time que também joga Sim. redondo, tem assim um compromisso tático. Tem bastante assim. moleque novo que Aham. corre muito, que é muito disposto, né? Habilidoso. E o Chelsea, vocês acham que vai O Chelsea. engrenar? Ah, e o Chelsea tá meio atualmente ele tá numa sinuca de bico, né? É, Você pode ver que agora que, né, por causa do que aconteceu lá na Rússia e e Ucrânia. tudo né? mais, o Chelsea ele tá proibido de renovar contrato, tá proibido de fazer compra e venda, tá proibido de ganhar renda. Então, Sim. eles não vão poder renovar com os jogadores que estão acabando o contrato agora. Eu acho que vai dar uma boa apertada nisso, se não conseguir se arrumar rápido. Eu acho que essa temporada ainda não vai atrapalhar, né? Porque já tá em andamento, já Sim. tá meio que quase no final, né? Eles estão quase Mas perdendo a nas zaga próximas- inteira. nas por próximas causa de contrato. temporadas É verdade. vai ser complicado. Mas eu acho que o Chelsea ainda vai ser um time que vai incomodar, sim. Ah, com Porque é um time certeza. que, né, tem também compromisso tático demais, assim, tem bons Sim, jogadores, sim. então vai E tem incomodar também. o E agora tem até Mandini, Mundial, gente, né? que é o melhor goleiro do mundo. Tem Mundial agora, né? Tem Mundial. Que o Palmeiras não tem. Mas eu acho que vai ser times que vão dar trabalho na Champions. E agora o formato do Mundial vai mudar, né? Então vai ser difícil Pois para é. times brasileiros Nossa, conseguir. com certeza. Tem que ser um super time para conseguir ganhar dos europeus. Tem. Porque. É, só se assim, os europeus não derem bola nenhuma, assim, né, pra É. competição. Tipo, colocar segundo time, terceiro time, Isso. até pode ser que tenha Aí uma tem chance, que ter, né? Porque com um time titular... É muito não tem difícil, como né, pegar. cara? É só... Cara, A só qualidade você técnica pegar é muito maior, né? o último time que ganhou faz 10 anos já, né, que foi o Corinthians. Foi o Corinthians, Nossa, foi o fez último. Então Tem faz muito orgulho em muito dizer. tempo. Faz muito tempo já. 10 anos é muito tempo. É muito tempo. Um dia vocês chegam lá. Gente, não pelo vou amor de dizer Deus. que- Uma hora, né? Um dia. Não, mas Mundial Espero FIFA que- só 3 tem. São Paulo, Internacional e Corinthians, né? Ah, mas isso aí a gente Ah, né, sei. um pouquinho. não sei. então tá Toyotão bom. não é Mundial, Ah, não. Não. Não tem Outros como. contam também, pô. Conta até mais. A própria FIFA já divulgou no Instagram. Ah, Tá no claro site que dele, você não. entra lá, tá lá, Grêmio. Ah, mas Não para. acredito muito também, não. Ah, cara. É igual o pessoal que fala que o Corinthians tem 2, né? A maior mentira que eu já vi no futebol. 2 mundiais é triste. Não, com uma Libertadores ter 2 mundiais aí Pois já é complicado, difícil, né? Complicado. Perfeito, não vou me abster. Só, E aí, Jaque? Vou me abster. só o Corinthians e o Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid também tem um mundial sem ter ganho nenhuma Pois é. Champions, porque foi convidado também. Isso é verdade. Mas, gente, voltando a falar sobre times brasileiros brevemente, porque nosso tempo está esgotando. Como vocês acham que os times brasileiros vão ser na Sul-Americana? Quando os que estão na Libertadores ingressarem na Copa do Brasil? Como que vai ser os times na Libertadores mesmo? Vocês acham que esse ano vai ser igual ano passado teve a final brasileira da Libertadores e da Sula? Vocês acham que esse ano vai ser continuar o bom Vai ser nível do igual. futebol Vai ser. brasileiro? Vai assim? ser igual, Vai manter, eu igual. acho que vai manter, Vai manter. porque a gente não pode nem negar, não tem nem como negar que o futebol brasileiro é arte, né? É Sim. uma arte. Então, assim, se for juntar, os caras jogam muita bola e eu acho que vai ser sensacional também. Sim, e os times brasileiros, eles estão muito à frente dos times... dos outros times nossos. Tem aqui, né? revelados bastante Eu fenômenos, acho né, que gente? Sim. o próprio Flamengo, Palmeiras... São times que estão com um nível de futebol muito acima dos times sul-americanos que a Até gente dá vê. pra gente colocar o Atlético Mineiro, né? Não, o que Atlético na Mineiro tá última jogando muita temporada, bola. sim. Tudo bem que, né?
muitos pênaltis e tal, mas... É verdade. Você respirou, opa, pênalti pro Galo. Mas Tá jogando muita bola. também. Tem, Sim, tem tá que tirar o chapéu jogando. pro Hulk, né? Sim. Ninguém botava fé nele quando ele chegou e ele chegou destruindo tudo, Pois fazendo é, jogo, gente, nossa. levando o time, assim... E eu acho que impressionante. esse campeonato brasileiro que vai começar vai ser, assim, o campeonato do Atlético, do Palmeiras, do Flamengo. Eu acho que são os 3 times que vai brigar pelo título novamente e vai incomodar muito, muito Eu acho os times. que é uma questão política também, né? Na Argentina, por exemplo, que eram os times que tinham mais força, assim, né? Boca, River, esses clubes que eram os que mais incomodavam. Moeda, hoje em dia, da Argentina não vale Isso tá absolutamente muito desvalorizado. nada, né? Porque Então, na tipo, Libertadores a gente tem o River, né? Que é da Argentina, né? E, assim... Tem feito campanhas até que boas, razoáveis né? na Boas, Libertadores, boas. né? Só que não mas os conseguiu times mais chegar, né? brasileiros têm ganhado, né? Têm levado vantagem. Então, é a Nos força últimos do time anos brasileiro. só tem se visto times brasileiros, né? Sim. Então é... Igual o Red Bull fez história, gente. O que o Red Bull fez na Assim, Sul-Americana? Eles foram aqueles caras que saíram daqui, subiram num nível que, tipo... me surpreendeu, eu fiquei muito surpresa. Não, porque eu também. realmente, tipo assim, não dava nada pros E eu caras. pensei que ia ganhar do Atlético Paranaense, né? Mas daí, por fim, o Atlético levou, mas eu pensei que o Red Bull ia Sim, levar. Mas já fez história, né? Não, com Só certeza. de chegar... E uma hora vai ganhar. Vai Pode ganhar, ter certeza, uma hora vai Eu ganhar. acho- Todos esse ano, principalmente, que tem muito investidor chegando e patrocinando times sim. brasileiros. Botafogo já é time empresa, Sim, né? Botafogo, Vasco, É o tá pra virar Vasco, também. o Cruzeiro. né? O time É. tá formando essa SAF aqui no Brasil Sim. agora. Isso é muito importante. Eu acho que o futebol brasileiro ele vai evoluir muito Sim. com essas novas regras aí. Com certeza. E a questão que eu estava falando anteriormente sobre os times gaúchos, eles apostarem muito em jogador castelhano, né? Sim. Você vê que os times que estão em mais destaque agora, que é o Flamengo e o Palmeiras, são times que praticamente o time inteiro é brasileiro. É só formado por brasileiros. É, verdade. Eu acho que esse é um ponto também, assim, de acreditar, né, também. O próprio Palmeiras, assim, que é um time que tem bastante jogador da base também, assim, né? Agora nem mais Acreditar tanto. mais na base também, É. né? Então, eu acho que é uma questão, assim, que tem também de acreditar no brasileiro, né? No próprio jogador brasileiro. O próprio Flamengo, assim, quando... É que agora, tipo assim, faz tempo que o Flamengo não dá uma investida, assim, porque pegou uma época pra investir ali e gastou muito, né? Em Gabigol, em todos esses Meu jogadores, Deus. né? Então, tipo, eu acho que o futebol brasileiro vai se destacar, sim, e esse ano... Até o meu palpite na Libertadores esse ano eu acho que é pra ficar de novo entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É. E eu acho que também pode vir Corinthians, pode Tamo incomodar. É, por conta aí, das Falta peças, camisa, né? É que falta Sim, camisa pro imagina. Corinthians na Libertadores, né? Assim, não é uma coisa assim que torcedor corintiano assim tem que dar uma aceitada. Às vezes dá uma faltada de camisa, né? É mesmo. Mas eu acho que o Corinthians é um time que pode chegar ali, a Arena Corinthians lotada, A é Sula difícil jogar contra o eu Corinthians. também acho que vai ser times brasileiros, né? Tem o Inter que tá aí se reerguendo, tem o São Paulo que talvez possa... São Paulo São cai ou não Paulo cai tem esse a ano? camisa, né? O São Paulo cai ou não cai esse ano? Ah, depende, né? Eles Eu acho contrataram metade do Super Grêmio, né? Então acho que Pois Então é verdade. É o estão próprio fadados Rafinha. já. O Garrafinha também tá lá, então... O Garrafinha até foi expulso ontem. Foi. Mas é isso, gente. Eu agradeço a companhia de vocês. E quiserem fazer os comentários finais... Vai, Corinthians. Eu queria que desse pra fazer igual no programa do Neto. Que ele fala que pra tocar o hino do Corinthians, eu pedi pra tocar o hino do Palmeiras. Não apela, não. Ainda bem que não apela, pode, né? Ainda bem que não dá. Ah, não precisa apelar também. Senão vai ser toda hora. Toca o hino do Palmeiras. Igual o Neto. Bom, então, vou ir para a finalização do programa, né? Esse programa é organizado pelos alunos de jornalismo do Centro FAG e agradecemos a companhia de vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço a companhia dos reservas Arquibancada. e dos titulares também, né, gente? É isso, até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Acabou pra Raí pro gol. Protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que bola! Canto direito é grande, por cobertura, Zico bateu, Olha o levantamento pra Botão. Foi pra zaga, rebote, caiu numa bola. Cascavel, lindo lance. Invadiu a grande área na saída do goleiro.